período das águas, que aqui no Brasil acontece entre os meses de outubro e março, é conhecido como a temporada em que os produtores se preparam para uma importante fase da pecuária de corte, o planejamento da estação de monta. O processo é recomendado para concentrar as atividades reprodutivas em momentos estratégicos do ano. Tema para o nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, onde eu converso com o médico veterinário Otaviano Neto, que vai falar sobre isso para a gente. Tudo bem, Otaviano? Obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia. Olá, tudo bem? Como é que vai, Priscila? Prazer a oportunidade de conversar com vocês aqui, com toda essa audiência tão grande que vocês têm ao longo do Brasil. Prazer é nosso. Me fala uma coisa, como um período de estiagem prolongada, como esse que a gente teve agora, pode impactar nesse momento que é tão importante para o criador? Na verdade, o Brasil está vivendo um momento bem maluco, vamos dizer assim, em termos climáticos. O bloco anterior você já abordava exatamente isso com o Arthur. A gente tem visto chuvas no Rio Grande do Sul, seca na região do Brasil Central e Sudeste, e o principal impacto que isso traz na questão reprodutiva é exatamente nas condições, na condição corporal dessas vacas. Vacas magras têm menos capacidade reprodutiva, têm menos fecundidade. Portanto, toda vez que eu tenho um período de seca muito intenso, as pastagens sofrem, e se eu não tenho um sistema de suplementação com feno ou com silagem, eu acabo impactando nos meus índices reprodutivos, à medida que essas vacas têm menor condição corporal, menor capacidade de reprodução, e isso impacta, lamentavelmente, em taxas menores de prenhez e depois todos os impactos subsequentes. Agora, dá para definir o período que será a estação de monta em cada propriedade? O pecuarista consegue fazer isso? Em geral, se busca a estação das águas ou a primavera, pensando no Brasil como um todo, porque a gestação da vaca ela tem 9 meses. Então, geralmente, eu tenho que eleger ou ela vai parir no meu momento de mais pastagem ou emprenhar nesse momento. Se ela tivesse 12 meses de gestação, seria mais fácil, porque a gente emprenharia ela na estação de mais pasto e ela iria parir. Então, geralmente, se coloca as vacas em acasalamento nessa época, setembro, outubro, novembro, para que elas venham a parir em junho, julho, agosto, dependendo da região, você vai ter alimentação maior ou menor, ou até mesmo a suplementação. Mas o que mais determina a época de acasalamento é exatamente o período das águas, porque as vacas estão ganhando peso à medida que as pastagens melhoram, e isso faz com que elas tenham mais fertilidade ou mais fecundidade, como se diz. Agora, além dos eventos climáticos extremos, quais são os outros fatores que podem interferir na eficiência reprodutiva dos animais? Como eu já falei, a nutrição ela é básica, a sanidade ela é muito importante. Junto com essa época de maiores chuvas, nós vemos o crescimento de verminoses, o crescimento do carrapato, a partir do calor e da umidade do retorno das chuvas, e toda uma bateria de doenças reprodutivas que nós temos que precisam um assessoramento veterinário para controlar. E muitas vezes a gente olha muito para a fêmea, mas também nos machos nós temos exames andrológicos pré-estação reprodutiva, são muito importantes, principalmente porque se o macho não tiver capacidade de fecundar uma fêmea, eu vou ter dificuldade aí de realmente atingir os níveis que eu desejo. E sempre lembrando o produtor, exame andrológico, exame reprodutivo do macho, o ideal é fazer 30, 60 dias antes da estação reprodutiva, porque se esse indivíduo tiver problema, dá tempo de eu substituir por outro, tem que comprar um touro novo, ou até mesmo fazer um tratamento para que esse macho tenha habilidade reprodutiva e consiga fecundar as fêmeas. Então, é planejamento. Planejamento é, vamos dizer assim, a peça-chave para o sucesso na cria bovina. Ou seja, né, a sanidade, todo o manejo sanitário, muito importantes também para conseguir concretizar, né, essa reprodutividade maior aí das vacas. Agora, para a gente poder encerrar, né, eu queria que você me falasse quais itens, né, o pecuarista precisa monitorar e avaliar se a estação de monta está sendo implantada no período correto e se está dando resultados. Como é que vocês avaliam isso? Geralmente, a primeira coisa que se faz é o diagnóstico de gestação. Então, depois de 35, 40 dias da fêmea exposta ao macho, seja por inseminação, seja por acasalamento, faz o diagnóstico de gestação, que é saber, a gente chama de taxa de prenhez, para ver a efetividade da concepção. Mas depois disso, eu preciso ver o quanto que estava prenho pariu. Isso é importante para a gente ver a perda embrionária. Muitas vezes doenças reprodutivas diminuem
essa taxa entre o que estava gestante e o que efetivamente pariu. Certo. Depois, um elemento importante, a desmama, quem pariu e desmamou. No final das contas, o que vai valer é a quantidade, quilos de bezerro desmamado por vaca exposta à reprodução. Essa é a melhor métrica e o produtor que consegue bons resultados é aquele que desmama mais quilos de bezerro por vaca que ele colocou na estação. Não tem segredo. A gente vende bezerro que desmamou. Tá certo. Obrigada aqui pelos esclarecimentos, viu, Otaviano? Excelente tarde para você e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a toda a sua audiência aí. Um prazer sempre estar com vocês aqui no Mercado e Companhia.